Boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene. Eu sou professor de processo penal de vocês e hoje nós vamos conversar sobre o tema sujeitos processuais. Bom, na nossa aula de hoje, primeiro a gente vai ver o conceito, depois a gente vai falar um pouco sobre o juiz, o Ministério Público, o querelante, que é a vítima na ação penal privada, o assistente de acusação, o acusado, o defensor, os servidores do Poder Judiciário e os auxiliares da Justiça. Primeiro conceito, coloquei lá, os sujeitos processuais são as pessoas entre as quais se constitui, se desenvolve e se completa a relação jurídico-processual. Então, os sujeitos processuais são as pessoas entre as quais se constitui, se desenvolve e se completa a relação jurídico-processual. Ou ainda, são as diversas pessoas que, direta ou indiretamente, atuam no curso do processo, visando a prática dos atos processuais. Esse é o conceito. A gente tem os sujeitos processuais principais. Os sujeitos processuais principais são aqueles cuja existência é essencial para que se tenha uma relação jurídica processual regularmente instaurada. E compreende o juiz, a acusação, que pode ser o Ministério Público na ação penal pública ou o querelante na ação penal privada, e o réu, acompanhado da sua defesa técnica. E a gente tem também os sujeitos processuais secundários. Os sujeitos processuais secundários são pessoas que, embora não imprescindíveis à formação do processo, eles não fazem parte do triângulo processual, nele poderão intervir com o escopo da formulação de determinada pretensão. Por exemplo, o assistente de acusação ou os auxiliares do juízo, por exemplo. Eles não são essenciais, mas em algumas circunstâncias eles podem atuar ajudando na condução do processo. A gente tem também os auxiliares da justiça, que são pessoas que, apesar de não serem sujeitos processuais, em sentido estrito, não são propriamente sujeitos processuais, contribuem de alguma forma para o regular desenvolvimento do processo. Exemplo, perito, o intérprete, etc. Eles não são propriamente partes, mas eles contribuem de alguma forma. O perito, o intérprete, um contador do juízo, são pessoas que ajudam você a chegar a desenvolver melhor o processo, desenvolver melhor as provas do processo. E o primeiro sujeito processual que a gente vai ver é o juiz. Conforme dispõe a norma do artigo 251 do Código de Processo Penal, ao magistrado cabe assegurar a regularidade do processo e a ordem no curso dos atos processuais. A gente já viu que o juiz é um indivíduo investido na jurisdição, ele passa no concurso, ele pode assumir via concurso ou via nomeação, no caso dos juízes de segunda instância e dos tribunais superiores, e a função dele é assegurar a regularidade do processo e a ordem no curso dos atos processuais. E o juiz ele tem diversas prerrogativas ou garantias que são constitucionalmente previstas. Daí coloquei lá, para que seja efetivo o exercício da atividade jurisdicional, a Constituição Federal, no seu artigo 95, confere ao juiz algumas prerrogativas, algumas garantias, quais sejam a vitaliciedade. A primeira garantia que o juiz tem é a vitaliciedade, que consiste na impossibilidade da perda do cargo, salvo por sentença transitada em julgado. E a vitaliciedade, no primeiro grau, ela só é adquirida após 2 anos do exercício, dependendo da perda do cargo nesse período, por deliberação do tribunal que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, após 2 anos, de sentença judicial transitada em julgado. Tem também a garantia da inamovibilidade, que consiste na vedação, a remoção do juiz, salvo por interesse público, nos termos da norma do artigo 93, inciso 8º da Constituição Federal, e a chamada irredutibilidade do subsídio, que consiste na impossibilidade de redução da remuneração do juiz, ressalvado o disposto na própria Constituição Federal. Está tendo uma discussão, inclusive agora, de ter uma redução dos vencimentos dos funcionários públicos em razão do coronavírus, e com relação aos juízes e promotores, esbarra nessa questão da irredutibilidade de subsídio. Provavelmente teria que alterar a Constituição para permitir, para que haja redutibilidade de subsídio para poder reduzir os vencimentos deles. E ademais é fundamental que o juiz seja imparcial, é essencial que o juiz seja imparcial, ou seja, neutro em relação às partes e ao objeto do processo. E a imparcialidade do juiz é, na verdade, dogma do próprio sistema acusatório, pretendido pela Constituição de 88 e agora expresso
no Código de Processo Penal. E a gente vai ver agora os casos de impedimento e suspeição do magistrado, que é quando ele não pode atuar no caso. Primeiro a gente tem o impedimento. O impedimento ocorre quando há interesse do juiz no objeto da demanda. Tá? No impedimento há interesse do juiz no objeto da demanda, afetando a própria jurisdição e provocando, eventualmente, a inexistência do processo. Com efeito, são motivos de incapacidade objetiva do juiz. O juiz não pode atuar naquele processo. E o impedimento ele deve ser reconhecido de ofício pelo juiz. Não o fazendo, se o juiz não fizer, qualquer das partes pode arguí-lo, dotando-se o mesmo rito da suspeição. E a gente vai estudar agora as hipóteses de impedimento, que são taxativas. Tá? As hipóteses de impedimento, elas são consideradas taxativas. Então, primeiro, conforme a norma do artigo 252 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá exercer a jurisdição no processo que, primeiro, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ao fim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial ou auxiliar da justiça ou perito. Aqui é se tiver algum parente do juiz atuando por alguma das partes. Depois, ele próprio houver desempenhado qualquer das funções ou servido como testemunha. Então, se o juiz for advogado ou promotor ou foi testemunha, ele também não pode atuar no processo que ele atuou. Nisso, também tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, se ele, por exemplo, era um juiz de primeira instância, foi promovido ao tribunal, lá no tribunal ele não vai poder julgar o mesmo caso que ele já julgou na primeira instância, porque ele está impedido de julgar nos termos do artigo 252 do CPP. Também ele próprio, o seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive for parte ou diretamente interessado no feito. Então aqui não vai poder atuar se for parte, tá? Se for o réu, por exemplo, ou se for a vítima, e também se for interessado no feito. Tá? Se for interessado no feito, é uma pessoa que tem um interesse jurídico ou econômico no deslinde da causa. E aqui também não pode atuar como juiz. E daí, como visto anteriormente, as hipóteses de impedimento, influem direta ou indiretamente sobre a causa em exame, colocando em risco sua imparcialidade. Influem diretamente quando este já atuou, manifestou sobre os fatos anteriormente ou tem interesse no deslinde da demanda. E indiretamente quando algum parente ou cônjuge atua ou atuou no feito. E no que tange aos órgãos julgadores colegiados, turma recursal do Jurado Especial Criminal, Câmara ou turma, estabelece a norma do 253 que não poderia servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, e até o 3º grau, inclusive. Então, assim, além todas aquelas hipóteses de suspeição, nos órgãos colegiados você não pode ter juízes parentes na mesma Câmara ou no mesmo órgão, porque entende-se que isso vai prejudicar a imparcialidade. E por fim, o reconhecimento do impedimento pelo juiz, seja ele de ofício ou provocado, depende sempre de fundamentação, tem que ser fundamentada a decisão. A gente tem também as hipóteses de suspeição. Suspeição ela ocorre quando o juiz não tem a necessária imparcialidade para julgar por interesse ou sentimento pessoais. E é uma incapacidade subjetiva do juiz. O impedimento é objetiva, a suspeição é subjetiva, uma incapacidade subjetiva do juiz. E o juiz ele pode se dar por suspeito de ofício e não o fazendo, as partes poderão recusá-lo, poderão alegar a suspeição. Eis as hipóteses de suspeição. Daí a jurisprudência entende que as hipóteses de suspeição não são taxativas, tá? O rol exemplificativo não é taxativo. E daí, conforme o artigo 254 do CPP, o juiz dar-se-á por suspeito e se não fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Primeiro, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. E daí a gente se pergunta, o que é ser amigo íntimo para a lei, É a convivência familiar, compadrio, apadrinhamento, e não caracteriza a suspeição uma amizade superficial, um mero coleguismo, uma mera convivência profissional. Tem que ser uma amizade familiar, uma convivência efetivamente íntima do juiz com a parte. O mero, assim, amizade de ir na faculdade junto, de ser amigo da faculdade, de vez em quando ter um churrasquinho junto, não configura. Tem que ter uma amizade de fato íntima, tá? E aplica-se tudo que foi dito, mutatis mutandis, a inimizade capital. Ademais, a amizade íntima ou inimizade capital deve ser referida apenas em relação às partes em sentido material, réu e vítima,
e não relação ao promotor, advogado, etc., que são partes instrumentais, tá? Então aqui essa questão de inimigo íntimo ou amigo íntimo ou inimigo capital é com relação ao réu ou vítima, não com relação ao promotor ou advogado. Porém, nada impede, né, que inclusive com relação às partes instrumentais, o juiz se dê por suspeito, em razão de foro íntimo, invocando as normas do direito processual civil. Na verdade, é até de bom tom, tá, que o juiz, se ele é amigo do advogado, ele se dê por suspeito, porque lógico que ele vai olhar com muito mais carinho aquela petição do advogado, que ele é amigo íntimo. Tá? Depois, também é caso de suspeição, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Né? Aqui é quando tem alguém respondendo por um fato análogo, isso vai tornar o juiz suspeito também. Note-se que essa controvérsia se caracteriza ainda que se dê de forma minoritária, e ademais a quem defenda que esse dispositivo deve ser aplicado também ao companheiro e não apenas ao cônjuge. Eu entendo que sim, tá? Porque o companheiro, né, quem tem relação de união estável, também se aplicaria essa questão. Depois, se ele, seu cônjuge ou parente consanguíneo afim até o 3º grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tem que ser julgado por qualquer das partes. Aqui é a mesma coisa, tá? Se o juiz é parte no processo, o juiz que vai julgar, se tiver um parente que vai ser julgado pelo outro juiz, não pode julgar. Né? Reconhece suspeição aqui por conta da possível troca de favores que poderia ocorrer nessa situação. Depois, se tiver aconselhado qualquer das partes, né, o juiz não pode aconselhar as partes, com aquela discussão toda que teve no âmbito da Lava Jato, né, do juiz lá estar aconselhando o Ministério Público Federal, se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, ou se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo, ele também é suspeito. Por outro lado, né, ressalta que não é possível o reconhecimento da suspeição quando a parte deliberadamente injuriar ou provocar situação que enseja a suspeição do magistrado. Isso está disposto no artigo 256 do Código de Processo Penal. Então, se a parte provoca a suspeição, isso não gera suspeição, tá? Porque a lei não pode premiar aquele que age mediante torpeza. Né? Eventuais desentendimentos entre juiz e advogado não conduzem à suspeição, já que a suspeição diz respeito à relação do juiz com as partes do processo e não com o advogado. Tá? Então, o advogado não pode brigar com o juiz, por exemplo, ou o promotor brigar com o juiz, para tentar alegar suspeição, porque a suspeição diz respeito às partes e não ao advogado ou ao promotor. Finalmente, né, a norma do artigo 255 do Código de Processo Penal dispõe que o impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade, né, que é quando é sogro, sogra, cunhado, cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juiz o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte do processo. Então ele fala que dissolve, né, mas ele coloca aí essas exceções. Agora a gente vai ver o Ministério Público, né, ver a questão relativa ao Ministério Público como parte do processo penal. De acordo com a norma do artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público é, assim, responsável pela manutenção do equilíbrio jurídico da sociedade. Né? A Constituição ela deu bastante força, ela deu bastante prevalência para o Ministério Público. Antes da Constituição Federal de 88, o Ministério Público não tinha esse poder todo que tem hoje, a Constituição deu essa força para o Ministério Público. Bom, primeiro a questão da natureza da instituição. Conforme aponta a parte da doutrina, o Ministério Público integra o Estado, mas não está atrelado a nenhum dos poderes. Tá? O Ministério Público ele não faz parte nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. Né? Alguns colocam ele como se fosse um quarto poder, ou como se fosse um poder sui generis, que não está em nenhum dos outros. A questão assim, é que ele é ligado em termos financeiros ao poder, à administração pública, né? Ao poder executivo. Porém, ele é independente. Então, acabam colocando ele como quarto poder e isso cria um problema de legitimidade democrática do Ministério Público. Né? Aqui no Brasil a gente tem esse problema. Porque em outros países o Ministério Público ele é vinculado ao Poder Judiciário. Você for ver na Itália, na Espanha, o Ministério Público ele é vinculado ao Poder Judiciário. Aqui não. Aqui ele é um órgão autônomo, está mais próximo do Poder Executivo, mas atua perante o Poder Judiciário. Isso criou um problema de legitimidade democrática aqui no Brasil, que inclusive é bastante discutido. Eu não vou entrar nesse mérito agora,
Né? Coloquei, portanto, né, a doutrina fala que é poder independente e fiscalizador dos demais, desempenhando função essencial à justiça. Né? Funciona como se fosse um poder moderador. Né? Quais são as prerrogativas ou garantias dos membros do Ministério Público? Né? Os membros do Ministério Público gozam das mesmas garantias dos magistrados, ou seja, vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. Tá? Então eles gozam daquelas mesmas garantias dos magistrados que eu já expliquei. Bom, agora quais são os princípios institucionais do Ministério Público? Né? Isso aqui é importante para quem vai prestar concurso do MP, de estagiário, ou de analista, ou de promotor, tem que saber os princípios institucionais do Ministério Público. O primeiro princípio institucional é o da unidade, né, que consiste na integralidade do Ministério Público como instituição pública. Isso não provoca, na verdade está escrito insta aí, mas é isso, né? Isso não provoca qualquer óbice em relação à distribuição das atribuições, já que é preciso fracioná-las para que obtenha uma atuação mais eficiente em seus membros. Lógico, cada promotor tem uma competência, porém a instituição é considerada uma só. Então, se você tem um Ministério Público, é uma coisa só. Se divide em federal, Ministério Público da União e estaduais. Cada estado tem o seu. Daí dentro da União, você tem lá o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. E no estadual você tem cada um dos estados e cada procurador da República, promotor militar ou promotor de justiça tem sua competência funcional. Mas mesmo assim, a instituição é uma só. Depois a gente tem o princípio da indivisibilidade, né? Que significa que qualquer integrante do mesmo Ministério Público pode atuar no feito em curso sem a necessidade de designação específica. Desculpa. Sem a necessidade de designação específica. Essa atuação ocorre muito em comarcas situadas no interior do estado, quando, por exemplo, um promotor está em período de férias e outro da comarca vizinha assume temporariamente suas atribuições. Então isso pode acontecer, não é necessário ter uma procuração do estado. Tá? O promotor pode assumir a causa sem ter procuração, essa é a ideia aqui. E não lhe será exigido qualquer ato específico de designação para aquele processo, portanto, seus reflexos se dão predominantemente no âmbito endoprocessual, né, dentro do processo, ou seja, no interior da relação processual. Depois a gente tem o princípio da independência funcional, isso aqui é bem importante também, né? Desculpa. Significa que o Ministério Público, no exercício das atribuições respectivas, não está subordinado a qualquer dos outros poderes do Estado. Ele não sofre ingerência de qualquer dos outros poderes do Estado. Isso é muito importante, tá? Ele tem independência funcional. E daí agora a gente entra numa questão mais prática, qual é o papel do Ministério Público no processo penal, tá? Assim, isso aqui é discutível, tá? Eu entendo discutível, mas eu vou passar para vocês a doutrina majoritária, né? O que a doutrina majoritária diz. Eu não vou entrar tanto na minha opinião pessoal aqui, tá? Conforme a doutrina majoritária, no direito processual penal, o MP possui função dúplice. Ele atua como órgão legitimado para acusação, sendo o titular da ação penal pública, né? Nos termos do artigo 129, parágrafo 1º do Código da Constituição Federal, mas, acima de tudo, funciona necessariamente como fiscal da lei em todos os processos, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Então ele atua na ação penal, ele atua como autor da ação penal pública, ele também atua como fiscal da lei em todas as ações, tá? Daí, independentemente se é civil ou penal. Em decorrência disso, né, não está o Ministério Público obrigado a oferecer denúncia, a pedir condenação do acusado, quando inexistentes elementos legais ou fáticos dos autos. Tá? O Ministério Público ele é parte na ação penal, só que ele não é obrigado a pedir a condenação, ele pode sim pedir a absolvição do acusado. Tá? Desse modo, né, se no momento da opinião delicti, que é a elaboração da denúncia, entender o Ministério Público que não há fundamento para a ação penal deverá arquivar o inquérito ou as peças de informação. Da mesma forma, se ao final da instrução verificar que não há motivos para a condenação do acusado, deve impugnar pela sua absolvição. Então, quer dizer, o próprio MP pode pedir para absolver o acusado, tá? Porque além de ser parte do processo, ele também é fiscal da lei, e se for uma condenação injusta, incumbe a ele pedir a absolvição. Bom, primeiro a gente tem a atuação do Ministério Público na ação penal pública, tá? E depois a gente vai estudar a atuação do MP na ação penal privada. Na ação penal pública, o Ministério Público ele atua como parte formal. Como dito, não é uma parte como outra parte qualquer, pois atua como fiscal da lei e tem compromisso, em última análise,
com a promoção da justiça no processo penal. É diferente da defesa, tá? A defesa tem como função a defesa do réu. Ele não tem que promover a justiça, ele tem que promover a defesa do réu. O MP não. O MP ele promove a acusação, mas ele também tem que promover a justiça. Então ele não está assim adstrito ao pleito condenatório, podendo impetrar inclusive habeas corpus, mandado de segurança, pedir a absolvição do acusado, recorrer em prol do acusado, né? E notando-se aí que o MP sempre exerce a função de custos legis, né, de fiscal da lei, mesmo quando é autor da ação. Depois a gente tem a atuação do Ministério Público na ação penal privada, né? E daí se divide na ação penal exclusivamente privada ou personalíssima e atuação na ação penal privada subsidiária. Na ação penal exclusivamente privada, personalíssima, o MP atua como fiscal da lei. Tá? Então, na ação penal privada, ele atua como fiscal da lei. Ele pode editar a queixa para, por exemplo, promover correções formais, né? Indicação do procedimento adequado, dia, hora e local do crime, etc. E dentre as funções desempenhadas na ação penal privada, está de velar pela sua indivisibilidade. Assim, em caso de exclusão indevida de agentes pelo querelante, conforme sustenta a parte da doutrina, não deve o Ministério Público editar a queixa. Deve, né, no prazo do artigo 46, parágrafo 2º do CPP, provocar a vítima para que esta promova o aditamento. Em caso de sentença condenatória proferida contra o querelado, pode o MP, na função de custos legis, apelar pedindo pela absolvição, inclusive, né? Ou no outro giro, também na função de custos legis, apelar pedindo a exasperação da pena. E sendo a sentença absolutória, diz que o MP não poderá apelar, buscando a condenação, por exemplo. O MP ele pode apelar para absolver o réu ou para tentar aumentar a pena se o réu for condenado, mas ele não pode apelar para condenar o réu, fazer que o réu seja condenado se ele for absolvido por conta do chamado princípio da oportunidade na ação penal privada, exclusivamente privada. Bom, depois de ter a atuação do MP na ação penal privada subsidiária, na ação penal privada subsidiária, né, a ação do MP, a atuação do MP é bem mais extensa, uma vez que, embora essa ação seja encabeçada pela vítima, ela continua a possuir notória natureza pública. Assim, pode o Ministério Público aditar a queixa para incluir novos fatos ou agentes, repudiar a queixa quando esta for, por exemplo, inepta, apresentando maneira substitutiva, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, retomar como parte principal, em caso de negligência por parte do querelante na ação penal privada subsidiária. Bom, depois de ter as hipóteses de suspeição e impedimento do órgão do Ministério Público, né? Porque as hipóteses de suspeição e impedimento do órgão do MP são mutatis mutandis, as mesmas do juiz. Por outro lado, né, vale recordar que a súmula 234 do STJ dispõe que a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Então, o promotor que participa do inquérito ele não fica suspeito para oferecer denúncia ou eventualmente promover ação penal, tá? Porque não faz sentido restringir a participação do membro ministerial que atuou na fase de investigação, haja vista que o papel do MP é titular da ação penal. Ademais, lembre-se que as investigações criminais têm o MP como destinatário imediato, tá? Depois, querelante vítima, que é o autor da ação penal privada. Querelante, né, que a vítima é o sujeito ativo da ação penal privada e o querelante atua como legitimado extraordinário, isto é, age em nome próprio, defendendo o interesse do Estado, que é o titular do direito de punir. Tá? Então aqui é bem simples, depois a gente tem o assistente de acusação. O assistente de acusação é a vítima ou seu representante legal, ou na falta destes, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, que se habilita no processo para intervir como auxiliar acusatório do Ministério Público na ação penal pública nos termos do artigo 268 do CPP. Então a própria vítima ou seu representante, né, ou o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, eles podem se habilitar no processo para atuar como assistente de acusação. Né? Ele contrata um advogado, esse advogado habilita-se no processo para atuar como auxiliar do Ministério Público. Bom, legitimidade para habilitação. Conforme visto, é a vítima que pode se habilitar como assistente de acusação, sendo esta incapaz, o seu representante legal, e na falta da vítima, por morte ou ausência de seu representante, poderão se habilitar como assistente o cônjuge, o companheiro, o ascendente, descendente ou irmão. Por outro lado, frisa-se que a lei não admite que o corréu, no mesmo processo, figure como assistente de acusação, haja vista também ser parte no processo. Então, o corréu, mesmo colaborador, se tiver colaboração premiada, ele não é assistente de acusação, tá? Ele é colaborador, não assistente de acusação,
porque o assistente de acusação é a vítima ou seus parentes ou representante legal. Bom, momento da habilitação. A habilitação ela pode ocorrer desde o recebimento da denúncia até o trânsito julgado, nos termos do artigo 268 e 269 do CPP. Assim, não cabe o Instituto da Assistência à Acusação na fase do inquérito policial e na fase da execução penal. É lógico, na fase do inquérito, a vítima ela pode constituir advogado para acompanhar o inquérito. Porém, não será assistente de acusação propriamente dito, já que o assistente de acusação demanda uma ação penal. No procedimento do júri, né, o assistente de acusação deve requerer sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão de julgamento no plenário, nos termos do artigo 430 do CPP. Destaque-se que o assistente receberá a causa no estado em que se encontra, né, no estado em que se achar. Isto visa, visa evitar dilações indevidas no processo. Assim, então, o assistente de acusação assume, ele vai pegar a causa do jeito que está. Ele não vai poder falar naquilo que já aconteceu. Ele vai falar só naquilo que vai acontecer ainda. Efetuado o pedido efetuado o pedido de habilitação como assistente, o juiz remeterá ao Ministério Público para a manifestação deste órgão. Após o parecer do MP, o juiz decidirá se admite ou não o requerimento de assistência. Então, o assistente pede habilitação, o juiz abre vista para o MP se manifesta e depois o juiz decide se admite ou não. Ainda, dispõe a norma do artigo 273 do CPP que do despacho que admitir ou não o assistente não caberá recurso, devendo, entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. E apesar disso, entende a doutrina que caso de deferimento arbitrário, cabe a ação constitucional de mandado de segurança. Não cabe recurso, mas caberia um mandado de segurança. Bom, por fim, as faculdades processuais do assistente de acusação. O que o assistente de acusação ele pode fazer no processo? Sobre o tema, dispõe a norma do 271, que é considerado taxativo pela doutrina, que ao assistente será permitido propor meios de provas, requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, então fazer manifestações, participar do debate oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos do artigo 584, parágrafo 1º e 598 do Código de Processo Penal. Então ele pode propor meios de prova, ele pode realizar perguntas às testemunhas, ele pode editar o libelo e os articulados. O libelo não existe mais, que era uma peça do Tribunal do Júri, não existe mais, mas os articulados são as razões e manifestações. Participar do debate oral, ele pode arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público. Caso o MP recorra de alguma decisão no curso do processo, o assistente também apresenta suas razões. E o assistente, previamente habilitado ou não, pode interpor e arrazoar autonomamente recursos no caso de inércia recursal do Ministério Público nos seguintes casos. Então, se o MP não recorrer, o assistente de acusação ele pode recorrer de forma autônoma nos seguintes casos. Primeiro, decisão de impronúncia. Depois, quando julgada, extinta a punibilidade do réu. E, por fim, no caso de sentença absolutória. Então, ele pode recorrer quando tem impronúncia, extinção da punibilidade ou sentença absolutória. Destaque também que a súmula 210 do STF dispõe que o assistente do Ministério Público, o assistente de acusação, pode recorrer, inclusive, extraordinariamente na ação penal. Então, ele pode fazer, inclusive, recurso extraordinário. Especial extraordinário. E uma questão final, é que se há interesse no assistente de acusação em interpor recurso de modo exclusivo para agravar a pena fixada ao réu. O assistente de acusação ele pode recorrer para aumentar a pena do réu? Essa é uma questão bem interessante que de vez em quando perguntam na segunda fase da OAB. A significativa parcela da doutrina entende que é impossível ao assistente de acusação apelar de modo exclusivo para majorar a punição imposta ao réu. Isto porque, sustenta esses autores, a vítima no processo penal brasileiro teria tão somente interesse em obter a reparação civil dos danos causados ao crime. Então a função do assistente de acusação seria, para essa parte da doutrina, produzir provas para obter condenação, para poder obter uma execução civil ex delicto, uma ação civil ex delicto. E lá executar a sentença penal condenatória. Por essa razão, sendo prolatada a sentença penal condenatória, constituído, pois, o título executivo judicial, cessaria, deste ponto em diante, o interesse do ofendido, já que, como se disse, a quantidade de pena não repercute na esfera civil. De outro lado, sustentando haver-se interesse e utilidade, está também considerável a doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores. Para essa segunda corrente, é preciso reconhecer na figura do assistente de acusação mais que um simples interesse de ser indenizado no campo civil, pois deve estar
também comprometido com a justa aplicação da lei penal. Então tem dois lados aí, tá? Prevalece que não, tá? O tribunal aqui entende que não, mas tem a doutrina que fala que sim, e o STJ tem jurisprudência que fala que sim, que poderia ser de acusação recorrer. Agora a gente vai ver o acusado, né? Que é outro lado, né? A gente viu o MP, viu o juiz, viu o MP, agora a gente vai ver o acusado. O réu, ele ocupa o polo passivo da relação processual penal e por conta do critério biopsicológico adotado pelo Código Penal, só pode ser acusado a pessoa maior de 18 anos. Por outro lado, né, recorte nas ações penais privadas, o réu só recebe o nome de querelado e ainda, né, a pessoa jurídica é admitida atualmente como ré nos crimes ambientais, desde que a pessoa física que causou o dano integre o polo passivo como co-réu, que é a chamada teoria da dupla imputação, que vem sendo mitigada pelos tribunais, especialmente pelo STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, mas ainda se adota essa teoria, né? Então a pessoa jurídica também pode ser acusada nos casos de crimes ambientais. Bom, quais são os direitos e garantias do acusado? Tem vários, né? O processo penal todo e as normas funcionais que a gente vê são direitos e garantias do acusado. Aqui eu vou falar alguns só para a gente dar uma relembrada, mas no nosso curso a gente vai ver bastante disso, né? Por ser a parte mais frágil da relação processual, ao acusado são garantidos diversos direitos, buscando assim, dentre outras coisas, assegurar ampla defesa e evitar abusos por parte do órgão de acusação e do Estado juiz. A gente já examinou aqui ao longo da apostila, não, mas ao longo dos slides, né? Apenas para lembrar, listamos aqui alguns seus direitos. Primeiro, direito ao silêncio. Depois, direito de entrevistar-se pessoalmente com seu defensor antes do interrogatório. Ainda, direito de defesa técnica, direito a ter uma defesa técnica. Direito de ser considerado presumidamente inocente até o transjulgar a sentença penal combinatória e etc. Né? São vários direitos, eu não vou ficar elencando todos aqui, esses são só alguns exemplos. Depois, defensor, né? O advogado constituído ou defensor público, ou defensor dativo. O defensor, né, é aquele que, possuindo capacidade postulatória, patrocina a defesa técnica do acusado. Tá? Então a pessoa, né, uma pessoa que possui capacidade técnica e patrocina a defesa do acusado. Ele pode ser defensor constituído, que é também chamado de procurador, que é o defensor constituído pelo acusado por meio de procuração ou diretamente por meio de indicação verbal no momento que foi ouvido pela primeira vez. Então o próprio réu pode indicar verbalmente que é seu defensor ou pode outorgar um instrumento de procuração. Tem também o defensor público, que é o membro da Defensoria Pública que atua na defesa dos interesses daqueles que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as despesas de um advogado particular. A gente tem o defensor dativo, que é o advogado nomeado pelo juiz ante a ausência de defensor constituído pelo réu ou defensor público na comarca. O defensor dativo aqui em São Paulo é nomeado por meio do convênio entre a OAB e a Defensoria Pública. Ele recebe, não é muito, mas ele recebe alguma coisa pela atuação no processo. E a gente tem o defensor ad hoc, que é o advogado designado pelo juiz para atuar na prática de determinado ato do processo. E essa designação ela decorre da ausência de defensor constituído e ou defensor público no momento que se necessita de um patrono para atuar, acompanhar certo ato. Então o juiz chama um advogado que está passando lá pelo local para que ele acompanhe esse ato. Tá? Já aconteceu comigo lá no fórum, vim uma escrevente da vara me chamar e eu tenho que fazer uma audiência de instrução, debate, julgamento, num caso que eu nem sabia. Tá? Isso acontece às vezes, então o advogado tem que preparar. Vale recordar que a defesa técnica no processo penal é obrigatória sob pena de nulidade absoluta do processo. Então, defesa técnica no processo penal é obrigatória sob pena de nulidade absoluta nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a súmula 523 do STF dispõe: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Isso é assim, porque o réu é reconhecidamente sujeito processual hipossuficiente na relação processual penal, necessitando de amparo técnico para o exercício de sua defesa, que é um direito inalienável e irrevogável. Tá? O réu ele não pode abrir mão da defesa técnica, é sempre obrigatório que se tenha defesa técnica no processo penal, não pode ficar sem. Rememore-se também que, caso o acusado possua capacidade postulatória, poderá, querendo, se autopatrocinar, autodefender-se, hipótese em que a defesa de um defensor técnico poderá ser dispensada. Então, se um réu é advogado, ele pode fazer sua própria defesa, ele pode se autopatrocinar nos autos, ele pode ser seu próprio advogado, isso não é proibido.
Além disso, é oportuno transcrever a norma do artigo 265 do CPP, que dispõe que o defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente ao juiz, sob pena de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Então, o defensor não pode abandonar o processo. Primeiro, a audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer, e parágrafo 2º, incumbe o defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, não fazendo, o juiz não determinará o adiamento do ato do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente só para efeito do ato, né, que o defensor adota. Então, quer dizer, o advogado não pode abandonar o processo e, eventualmente, sob pena de multa, tá? Então, se ele for intimado e não fizer o ato, ele pode receber essa multa, que vai até 100 salários mínimos. E, além disso, ele pode eventualmente faltar da audiência, desde que justifique o motivo. Depois, servidores do Poder Judiciário. Os servidores do Poder Judiciário, né, também denominados de serventuários da Justiça, são aquelas pessoas investidas em cargo público, portanto, funcionários públicos, com atuação no Poder Judiciário. Exemplos: escrevente, oficial de justiça, dentre outros. Com efeito, né, eles também estão sujeitos, no que couber, ao regime de suspeição e impedimento inerente ao juiz, nos termos do artigo 274 do CPP. Dessa maneira, é possível, por exemplo, o afastamento do escrivão, que possui interesse no feito para se evitar eventuais efeitos negativos sobre o andamento do processo. Então, também se aplica para eles as questões de suspensão e impedimento naquilo que é cabível. Tá? E, por fim, a gente tem os chamados auxiliares do juízo. Os auxiliares do juízo são aqueles que colaboram com o julgador quando este necessita de conhecimentos especializados em determinada área do saber humano. Exemplo: perito, intérprete, contador do juízo, etc. Engenheiro. É oportuno destacar que os assistentes técnicos são considerados auxiliares do juiz. Os assistentes técnicos não são considerados auxiliares do juiz, pois possuem vínculo com a parte. Então, o juiz ele pode ter o seu perito, o seu contador do juízo, perito do juízo. E a parte, ela pode contratar de forma privada, de forma autônoma, um assistente técnico. Se ela fizer isso, o assistente técnico não é auxiliar do juízo, porque ele foi contratado pela parte. Só o oficial só o perito oficial, o intérprete oficial, o tradutor oficial. Né? Então, os assistentes técnicos eles são, pois, contratados pela parte para oferecer parecer técnico sobre algum assunto e não são considerados auxiliares do juízo. Bom, esse tem uma questão de suspeição, né, e impedimentos auxiliares do juízo. Aplicam-se as regras de suspeição e impedimento relativas ao juiz, ao perito e ao intérprete nos termos do artigo 280 e 281 do Código de Processo Penal. Bom, agradeço vocês terem assistido essa aula. Espero vocês nas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.